Chegamos naquele momento da off-season que realmente não temos mais nada do que comentar. Não tem mais notícia, não tem mais nada acontecendo de relevante. E a gente parte para fazer uma das coisas que os produtores de conteúdos esportivos mais gostam de fazer. Na verdade não significa muita coisa, mas isso é que causa mais polêmica e que gera mais engajamento por conta de vocês, fãs de basquete. As listas, os rankings. E isso, nosso vídeo de hoje vai ser baseado num ranking. Não é mesmo, Felipe? É isso mesmo, cara. A gente faz... as listas que a gente faz, a gente às vezes nem concorda com ela, mas faz só pra gerar buzz. O último ranking que a gente fez quando foi o nosso vídeo número 200, que era os 200 melhores jogadores da NBA, Meu Deus. gerou uma polemiquinha, né? Mas... Várias, né? várias A polêmicas. gente até esqueceu de jogador. A gente até esqueceu de jogador que não queríamos esquecer. Fomos julgados pelo nosso esquecimento e fomos julgados também pelas nossas escolhas, né, Felipe? Sim, sim. Mas a nossa lista hoje vai ser mais específica. A gente vai selecionar os top 10 jogadores da NBA até 25 anos. Para entrar nessa lista, ele tem que fazer 25 anos, no máximo fazer 25 anos, na próxima temporada de 2019 e 2020. Se fez 25 anos antes disso, meu amigo, ele não tá qualificado para essa lista. Quer um caso de um jogador que não tá qualificado para essa lista, Felipe? Joel Embiid. Olha só. Joel Embiid fez 25 anos no início desse ano, então ele não cabe para entrar nessa lista. Mas antes de fazer a lista, o que a gente vai falar, Felipe? Aqueles recadinhos. Recadinhos. De sempre. Recadinhos. Aqueles que você coloca na porta da geladeira quando você quer ser passivo-agressivo com o seu colega. Mas aquela coisinha de sempre, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho aí vermelho, aperta aquele sininho maravilhoso aí do seu lado para ajudar a gente a crescer. Também, não esqueça-se de comentar aí na caixinha de comentários, de apertar o like e também compartilhar tudo com seus amigos aí. Todas as interações, ações que você torna com o nosso canal faz o YouTube entender que ele é importante, que aquele vídeo está sendo relevante para você e que faz o canal crescer, obviamente, para mais gente conhecer o nosso conteúdo bacana. Muito bom, Felipe, muito bom. Bom, vamos começar a nossa lista com a 10ª colocação, Felipe. Quem é a 10ª colocação na nossa lista? 10ª colocação que talvez é uma que gere um pouquinho de buzz já. Pois é, tem gente que vai achar que tem que estar mais alto. Tem gente que vai achar que nem tem que estar aqui. Talvez. Vamos ter, sempre vai ter com os dois, eu acho. Que principalmente nas posições mais baixas, né? As de cima começam a ser mais unanimidade. Mas a gente tá falando do Devin Booker, nosso 10º colocado. O ala armador do Phoenix Suns, que vai completar 25 anos no dia 30 de outubro de 2021. Ainda tá um pouquinho longe, então nos próximos anos ele pode continuar nessa lista de top 25 jogadores de... Top 25 não, top 10 jogadores de até 25 anos. O Devin Booker, ele entrou novíssimo na liga, né? Sim. Ele jogou... O primeiro jogo dele, ele ainda tinha 18 anos. É um dos jogadores mais novos a entrar na liga. É um jogador que, individualmente, já se provou muito, principalmente pontuando ofensivamente. Ele é um dos melhores scorers da liga, tendo apenas 22 anos. Cara, ele é muito bom. Só que, pra mim, eu que barrei ele tá mais alto nessa lista, é que, coletivamente, ele ainda não mostrou tanto do que outros jogadores que estão nessa lista nesse momento. Sim, a base aqui, de ter esses jogadores jovens é que tem muitas experiências para as quais eles precisam se comprovar. Sim. O Devin Booker, querendo ou não, ele tá baixo, reflete também um pouco na organização do próprio time, que a gente já falou em outro vídeo, que é bem ruim, que não conseguiu montar um time em torno de um cara como ele. Se ele tivesse um elenco de suporte bom, talvez o time obtesse sucesso, talvez não obtivesse, que nem a gente viu o struggle aí do Toronto Raptors durante tantos anos em tentar ir pra frente com o DeRozan. Sim, e pra dar uma explicada maior, a base que a gente parte pra fazer essa lista é: se você pega um time arrumado e coloca esse jogador nesse time, qual desses jogadores vai conseguir levar esse time mais longe? A gente partiu dessa base, não tem uma base muito científica, é muito do nosso achismo Sim. E da nossa opinião. A 9ª colocação é um cara que ainda tem que se provar, mas já se mostrou bastante, mesmo em time desarrumado, Felipe. Que nem o Devin Booker, na verdade. Mas ele foi um buzz ainda maior porque ele acabou meio que virando um fenômeno mundial e também meio que determinou o que se procura em alguns big men hoje, né? Sim. O unicórnio original. Kristaps Porzingis, que vai fazer 25 anos no dia 2 de agosto de 2020. Kristaps Porzingis, ele também não está tão alto nessa lista quanto poderia estar, porque ele vem de uma lesão muito grave.
nunca participou de playoffs, nunca conseguiu levar seu time para os playoffs, nunca conseguiu levar seu time mais longe. Ele tem que se provar ainda, né? Muito tem que se provar. Ele já mostrou em quadra, ao contrário do Devin Booker, que coletivamente ele consegue ajudar muito um time. Ele não é um jogador sozinho, ainda não, ele já se mostrou mais do que isso. Mas ele tem que se mostrar muito para ver como ele vai voltar depois da lesão. Eu discordo um pouquinho. O Devin Booker foi o nosso ponto de discordância Com dessa certeza. lista, que eu acho que ele devia estar mais alto. Mas em certo nível, eu concordo que eu acho que até o Porzingis ele é um jogador mais completo em vários níveis. Sim. Mas ainda precisa se provar para mim. Subindo para a 8ª colocação dos jogadores mais jovens dessa nossa lista, Jason Tatum, do Boston Celtics, que completa 25 anos no dia 3 de março de 2023. Tá longe ainda, né? Tá longe, é novão ainda o Jason Tatum. Uma criança, praticamente. E como que o Jason Tatum conseguiu passar tanto o Kristaps Porzingis quanto o Devin Booker? Eu acho que eu coloco ele tão alto assim, principalmente pelos momentos decisivos que a bucha apertou pro lado dele. Nesse momento, principalmente nos playoffs da NBA de 2017, 2018, Isso. ele se mostrou um jogador veteranaço. Não parecia um rookie jogando e jogou muito, né, Felipe? Por outro lado, ele, numa temporada em que a gente esperava um salto de produção bem maior, em que o próprio time queria colocar a bola mais Sim. na mão dele, ele não correspondeu tão bem. Sim. Por Teve isso, talvez, tem outros jogadores acima dele. Teve um começo ótimo, quando a gente viu os Sim. primeiros jogos ele estava muito bem, mas depois ele caiu bastante, né? Eu acho que faltou o desempenho dele dos playoffs nesse ano. O desempenho dele dos playoffs não foi muito bom. Na temporada regular foi até parecido com o que ele tinha tido na temporada regular antes e tal. Mas nos playoffs... Tudo bem que tem o vestiário do Boston Celtics foi uma bagunça nessa temporada, né? Exato. Então a gente vai ter que ver esse ano pra ver qual que é o Jason Tatum que é de verdade. O Jason Tatum que não corresponde às expectativas ou o Jason Tatum que enterra na cabeça do LeBron James. O potencial de ser uma grande estrela da liga tá aí. A gente vê, até nessa temporada que ele não foi muito bem, teve movimentos que ele fez, tipo, de jogo mesmo, de técnica, que você vê que o cara O cara manja. tem um teto enorme. A 7ª colocação, eu acho que essa vai ser uma das colocações que vão mais discordar da gente, Felipe. Até porque eu mesmo discordo dela. Mas esse vai ser o buzz do vídeo. Mais do que as acima. Quem que é o 7º colocado, Felipe? A galera já deve tá imaginando, porque basicamente é um dos nossos jogadores favoritos da NBA de hoje, se Sim. não o favorito, que é o Luka Doncic. Luka Doncic, que vai demorar mais ainda, é o jogador mais novo dessa lista, vai demorar mais ainda para completar 25 anos no dia 28 de fevereiro de 2024. Bom, por que o Luka Doncic tá tão alto nessa lista, conseguiu crescer tanto tendo apenas uma temporada? Porque quando o momento que o Dallas ainda tinha alguma aspiração na temporada passada, o Luka Doncic estava fazendo com que o time que era de mediano para baixo na NBA brigasse por playoffs, jogando como um veterano. E nesse momento a gente via Luka Doncic decidindo o jogo, Luka Doncic armando, Luka Doncic pontuando, fazendo diversas coisas que um jogador rookie normalmente não faz, né? Por isso que dá pra justificar ele tão alto assim. Mas, coloque seus pontos. A retórica. Não, eu acho que pelo próprio fato dele ser um rookie, pelo próprio fato dele ter demonstrado uma temporada boa, é difícil você colocar ele acima de jogadores que estão consistentemente fazendo temporadas de mais de 20 pontos, quebrando recordes, sendo decisivos. Por isso que eu acho que o Devin Booker deveria estar nessa posição. Porque, por mais que ele não tenha obtido o sucesso coletivo, não tenha conseguido também, mesmo que o Phoenix seja uma bagunça, levar o Phoenix a ficar pelo menos quase numa posição de playoff, mas é um cara que já fez 70 pontos, tá sempre quebrando o recorde de pontuação de jogador mais jovem. Sim. O que eu acho é que se você coloca o Luka Doncic, é o mesmo argumento que eu falei antes. No próprio Dallas Mavericks, que pra mim não era um time arrumado, Luka Doncic e o Devin Booker, o Luka Doncic consegue levar o Dallas Mavericks pra mais longe. Essa é a minha opinião. Então, pra mim, eu ainda não consegui ter esse recorte dele. É óbvio, eu vejo o Luka Doncic hoje como um talento geracional. E pra mim, uma próxima temporada dele, jogando um pouquinho mais que ele jogou nessa primeira que seja, pra mim ele já até sobe lugares dessa lista e fica disputando Entra posições. no top 5, talvez. Então. E aí, só que
eu manteria ele mais pra baixo ainda, abaixo de um Devin Booker que tá mais tempo na liga e manja do bagulho. Na sexta colocação, é um cara que estava sendo decepcionante até umas 2 temporadas atrás, mas na temporada atrás desabrochou e foi muito melhor até do que a galera imaginava que ele seria com essa altura do campeonato, né, Felipe? Tinha um pessoal até que já tava perdendo um pouquinho as esperanças, pá. Por mais que ele não tivesse tido temporadas horríveis, ainda assim, perdendo um pouquinho a esperança do fator estrela, que D'Angelo Russell poderia ter chegado como chegou. D'Angelo Russell, que vai fazer 25 anos no dia 23 de fevereiro de 2021, mudou de time, saiu do Brooklyn Nets e foi pro Golden State Warriors, e é um cara que... O que tá pra credencial pra ele chegar aí? Ele levou um time mediano pros playoffs. Um time que não estava pronto, né? Os seus principais jogadores ainda precisavam se desenvolver. E aí ele conseguiu pegar um time desse e levar para o playoff. E ficando sem um Caris LeVert boa parte da temporada, né? Exato. Tudo bem que é no leste, que a competição é um pouco menos acirrada, e não dá pra colocar em perspectiva de outros caras que a gente mostrou que já jogam no oeste. Mas ele é um All-Star, ele brigou pra ser All-NBA, se colocassem ele como All-NBA na temporada passada não seria absurdo. E levou um time como o Brooklyn Nets pra sexta colocação nos playoffs do leste. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Na quinta colocação, um cara que começa um outro Big Man. Big Man super talentoso, só que ainda vem, como que eu posso falar? Ainda vem engasgando um pouco coletivamente. Menos do que outros caras que a gente falou aqui, mas que ele é muito bom, né? Que é o Karl Anthony Towns na quinta colocação, Felipe. É um grande monstro, né, cara? Ele cai um pouco o insucesso dele cai um pouco na questão do companheiro de time dele não ser um cara tão impressionante assim. Sim. Tipo, quando você monta um time em torno desses caras e sua referência é alguém que não consegue jogar tão bem eficientemente, que é o Andrew Wiggins, você acaba sofrendo efeitos disso. Mas, apesar de tudo, Karl Anthony Towns é um monstro. É um monstro, é All-Star, briga pra ser um dos melhores centers da NBA. Não é hoje em dia, mas briga pra ser. Pontua muito bem, não é tão bom na defesa, mas ele é um monstro, né, Felipe? Ele pelo menos tem aquela defesinha safada que todo pivô tem. Já Sim. que é muito alto, já que tem um atleticismo legal, sempre dá pra dar aquele estoco, aquelas coisinhas, mas ele não é muito bom defensor mesmo. E ele completa 25 anos no dia 15 de novembro de 2020. É um dos nomes mais velhos dessa lista, hein? É o terceiro nome mais... É o quarto nome mais velho dessa lista. Na quarta colocação, é um dos caras... Eu acho que é o cara mais subestimado nessa lista, Felipe. Também acho. É um projetinho do Dwayne Wade, um mini Dwayne Wade, Donovan Mitchell, que completa 25 anos no dia 7 de setembro de 2021. O Spider Mitchell. Spider! Bom, Donovan Mitchell é um cara que já tem uma experiência muito vasta de playoffs. É uma das chaves para o Utah Jazz ter ido tão bem nos playoffs nos últimos anos. É a principal força ofensiva do time. E muita gente subestima Donovan Mitchell, né, Felipe? Opa! Cara, eu acho que... muita gente pode até falar que... Se alguém argumentar que o Devin Booker, por exemplo, deveria estar mais alto até do que eu tô falando, acima de um Donovan Mitchell, por exemplo, aí eu já discordo. Porque, cara, o Donovan Mitchell, ele tem uma caixa de ferramentas, uma caixa de qualidades que, principalmente na parte ofensiva, não que ele seja um defensor ruim. Sim, pra altura dele, ele é um defensor muito bom. Pra altura dele, ele é um defensor bom. Mas tudo o que ele faz, a caixa de ferramenta, a caixa de coisas que ele sabe fazer pra pontuar é absurda, cara. Ele faz de tudo. E o QI de basquete dele, a mentalidade dele, é uma mentalidade séria, que o cara que não se esconde, é clutch muitas vezes. Donovan Mitchell é muito bom. É uma estrela. Uma estrela. Chorei. Chegamos no nosso top 3, Felipe. Na verdade, esse top 3 é um top 3 alto, né? Eu acho que você tem que ter pelo menos 2,10 pra entrar nesse top 3. Exato. Terceiro colocado na nossa lista é um cara que já tem muita experiência de playoffs, mesmo sendo novo. Ele vai completar 25 anos no dia 20 de julho de 2021. É Ben Simmons, Felipe. Ben Simmons, eu acho que vai ter gente criticando a nossa escolha, porque o Ben Simmons é um dos caras que recebe mais hate da galera, da internet, de todo mundo, né? Ah, sim. Acho que tem muito da discussão do prêmio de se ele deveria ter sido Rookie of the Year, porque ele não era rookie, entre aspas. Mas, cara, o Ben Simmons é um cara à parte,
sabe? Fora da curva. Não é um cara que chegou a fazer uma temporada de 20 pontos mais, mas é um cara que em todas as estatísticas, o equilíbrio que ele traz pra dentro do jogo é impressionante. E a galera não gosta muito dele porque ele não tem um arremesso bom. Tudo bem que ele foi um desses jogadores que nos enganam na off-season, arremessando cestas de 3 pontos, vai chegar na temporada regular e não vai fazer nenhum. Mas, cara, eu acho que isso mostra o quão absurdo ele é. Ele consegue fazer tudo isso, ter tanto impacto no jogo, sem ter um arremesso bom, Felipe. Isso é muito absurdo, muito absurdo. Exato. Daí, o impacto que ele teve no Philadelphia foi imediato. Tudo que a gente viu são 2 temporadas até agora na liga e 2 playoffs. Dois bons playoffs. 2 bons playoffs que ele teve uma puta influência. Então, sensacional. Monstrão. O segundo colocado da lista é um dos nossos jogadores favoritos. E eu acho que vai ter gente que vai discordar também. Mas vocês estão errados. É o segundo jogador mais subestimado dessa lista, atrás do Donovan Mitchell, porque a galera esquece muito do Donovan Mitchell. É o senhor Nikola Jokic, que completa 25 anos no dia 19 de fevereiro de 2020. Por pouco ele não entra nessa lista, né, Felipe? Pela idade. Ah, verdade. Nossa. Segundo colocado e por pouco não entra na lista? Então. Mas eu acho que deixar o Jokic de fora de um top 2 aí, considerando as delimitações que a gente tá fazendo, mas, pelo amor de Deus, o cara foi o melhor pivô da última temporada. O cara é um dos 10 melhores jogadores da NBA. O cara é o melhor passador da NBA hoje. Sim. O cara teve eu acho que ele, estatisticamente, ele teve um dos playoffs mais incríveis de toda a NBA. Impressionante. E ele retirou também um estigma, uma coisa que estavam desconfiando muito dele, é se ele realmente tinha esse instinto decisivo, assassino, para liderar o Denver Nuggets até o sucesso nos playoffs. E quebrou tudo. Ele foi muito bem nos playoffs. Até a defesa dele, que é tão criticada, não foi tão ruim assim nos playoffs. O posicionamento dele ajudou bastante. Pela altura, pelo tamanho dele, ele conseguiu se posicionar muito bem. Então, Nikola Jokic é que ele quase é o nosso primeiro colocado. É que não tem como. O primeiro colocado é um dos melhores jogadores da NBA. Ele é top 5 jogador da NBA hoje em dia. É um absurdo, que é Giannis Antetokounmpo. É o jogador mais velho dessa lista também. Ele vai completar 25 anos no dia 26 de dezembro de 2019. Ele é o jogador dessa lista que mais se aproxima da minha idade, né? Pois é. Mas ele é MVP, cara, não tem o que falar. Ele saiu do status de protegido nosso do canal, porque ele já foi um dos protegidos nossos do canal, porque não precisa. Unanimidade, cara. Numa lista dessa que a gente tá fazendo, não tem como não colocar ele na primeira posição. Ele é um monstro em todos os aspectos. Ele é um cara que, se você fizesse uma lista geral, ele brigaria pela primeira colocação. E é óbvio que até 25 anos não tem como. Não tem como. Ele é um nível acima de todos os outros jogadores que estão aí. Muito acima. Muito acima. E o tanto que ele evolui a cada temporada, ele podia já ter acumulado uns 5 prêmios de Most Improved Player. E olha que eu acho que ele tem pouco mais de 5 temporadas na NBA. Eu tenho medo desse cara, velho. Ele é um cara que, tipo, mais do que até o Ben Simmons, se desenvolvesse um jump shot mais consistente, pra mim podia nem ter mais temporada. Ele é muito bom, Felipe, muito bom. Ele ainda que nos playoffs ele começou a arremessar umas bolinhas de 3, né? Ele arremessa em baixo volume. Na verdade, ele tá, fazendo isso em baixo volume já há um bom tempo, né? Sim. É que nos playoffs, que é o momento do vamos ver... ele matou. Matou. Mas se esse cara começar a pisar fora e chutar mais e acertar, acabou pra mim. Sim. Acabou. Bom, vamos rever nossa lista aqui? Bora. 10º lugar, Devin Booker, do Phoenix Suns. 9º lugar, Kristaps Porzingis, do Dallas Mavericks. 8º lugar, Jason Tatum, do Boston Celtics. 7º lugar, Luka Doncic, do Dallas Mavericks. 6º lugar, D'Angelo Russell, do Golden State Warriors. Que estranho falar isso. 5º lugar, Karl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves. 4º lugar, Donovan Mitchell, do Utah Jazz. 3º lugar, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers. 2º lugar, Nikola Jokic, do Denver Nuggets. E 1º lugar, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. E você que está ouvindo o nosso canal, que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, você concorda com a nossa lista? Tem algum nome que você trocaria? Comenta aí pra gente saber. Pode falar qualquer posição que você trocaria, a gente está sempre aberto a ouvir a sua opinião. Essa é a nossa opinião, não é a verdade absoluta de nada. Também não se esquece de deixar seu like, comentar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo for postado. Falou, galera. É nóis. Valeu!